Glória a Deus. Então, nós vamos abrir a nossa leitura, né, no livro de Gênesis, capítulo 1. Nós vamos ler o versículo 3 e 4. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Amém? Glória a Jesus. Obrigado, Deus, pela tua palavra. Santo de Israel, que a tua luz seja manifesta no nosso meio, que a luz do teu entendimento, ó Deus, possa nos alcançar nessa hora, transformando a nossa mente para saber qual é a boa, doce e agradável vontade do Senhor. E, ó Santo Deus, fala conosco, para sairmos daqui edificados e diferentes de como nós chegamos. Ó Deus, renova em nós tanto o querer quanto o efetuar. E nos abençoa, Senhor, em nome de Jesus. Perdoa os meus erros, as minhas falhas, e me usa como instrumento do Senhor. É o que eu oro, em nome de Jesus. Pode sentar-se. É uma palavra, né, bem conhecida também, né? Mas é interessante essa declaração de Deus. Vamos lembrar, né, que no princípio, quando Deus olhou para a terra sem forma e vazia, aquele caos, não havia nada além das trevas. Vamos lembrar disso? Você consegue imaginar como era antes de Deus falar, haja luz? Que bondade maravilhosa de Deus, né? E às vezes a gente questiona, a gente duvida. Será que Deus é bom mesmo? Será que Deus, Ele lembra que eu existo? Será que Deus consegue, né, entender o que eu estou sentindo, pensando, vivendo? Mas Ele manifestou a bondade dEle desde o princípio. Desde quando não existia nada ainda. Ali Ele já manifestou a bondade dEle. Como assim, irmã? Como é que é isso? Que bondade que é essa? A luz. A essência de Deus é a luz. A luz é o próprio Deus. E Ele diz, haja luz. E Ele se fez no nosso meio ali, naquele momento. Antes de fazer, né, de criar o homem, antes de criar todas as coisas, Ele falou, eu sou, eu estou. Por que é difícil da gente, né, alcançar, entender que tudo que está ao nosso redor é Deus? Por que nós não conseguimos, né, abranger a nossa visão dessa forma? Abranger, né, abrir a nossa mente dessa forma? E entender que tudo, em todas as coisas, Deus está. Deus primeiro. A fidelidade de Deus, a bondade de Deus. E eu não preciso temer. Eu não preciso ficar preocupado, será que vai dar certo? Porque qualquer coisa que der, deu certo. Seja o sim ou seja o não. Já deu certo. Se eu me frustro, eu frustro por causa dos meus próprios pensamentos. Porque se eu buscar os pensamentos de Deus, eu não vou ficar frustrado. Porque os pensamentos de Deus são luz. E é interessante que Ele já faz a separação aqui de cara.
logo a primeira coisa ali, ele já faz, ó, separei a luz das trevas. Hoje até quando estava meditando ainda nessa palavra, o Senhor me trouxe a lembrança de um menino, né, a mãe dele me relatando depois, me contando depois, de 8 anos na época, né? Ela se preparando para viajar, para sair de viagem, e ele lá tomando banho. Aí ele chamou ela na porta do banheiro, mamãe, mamãe, mamãe. Ela desesperada, né? Pensou, tá acontecendo alguma coisa, vai morrer essa criatura, será? Né? O que será que aconteceu? E na hora que ela falou, pois não, pode falar. Ele parou, olhou bem para ela e falou, mamãe, olha para a luz, não olha para as trevas. Olha para a luz. Ela ficou até sem reação. Não sabia nem o que dizer. Tá bom, vou olhar para a luz. Mas o que significa olhar para a luz? Nós podemos viver exaltando a Deus, olhando para a sua luz, como nós podemos viver exaltando o nosso inimigo, o inimigo das nossas almas, olhando para as trevas. Ah, porque nada dá certo na minha vida, porque fizeram macumba, porque estão me perseguindo, porque não me compreendem, porque não me aceitam, porque isso, aquilo, aquilo outro, porque eu estou enfermo, porque eu estou com dor, porque será que vai dar certo? Será que isso é para mim? E assim, uma lista imensa. O que faz nós olharmos para as trevas desse jeito? Né? Como se fosse a verdade em nós. Tá certo que nós sabemos, né, que desde petitinho, lá no berço ainda, né, as músicas que nossas mães cantavam para fazer a gente dormir era de terror, né? Não era para embalar sono de criança, né? Boi, 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 boi da cara preta, pega essa criança que tem medo de careta. Pensa, bem. E daí vai. Então, assim, a gente sabe que tem tudo isso, né? Uma história, desde quando a gente é do ventre da mãe ainda, né? Rejeição, né? Problemas familiares que muitas vezes passam, né, para a criança sente tudo, tá lá dentro da mãe. O nervoso, a preocupação, tudo isso é passado para a gente. Mas, vamos lembrar, agora eu conheço a luz. Agora eu conheço aquele que me criou, que me formou no ventre da minha mãe, que conhece todos os meus caminhos, os caminhos que eu já trilhei e os caminhos que eu ainda vou trilhar. Os caminhos que eu já trilhei, pensa bem, ele não se importou se eles foram bons, tortos, tristes, certos. Ele não se importou com isso. Ele nos trouxe para a sua maravilhosa graça. Ele nos chamou. Ele nos separou para ele. Ele nos tirou das trevas. Nós podemos e temos a condição de olhar para a luz. Porque hoje nós conhecemos a luz. Conhecemos tudo que a luz, que é a mente, a natureza de Deus, nós conhecemos. Ah, mas eu não conheço tudo de Deus, eu não conheço tudo da Bíblia ainda, irmã.
Tá, mas aquilo que você conhece de Deus, eu acredito que é suficiente. É suficiente para você parar de olhar para as trevas, olhar para o mal, olhar para a derrota. Já é suficiente para você parar de duvidar da sua capacidade, do amor de Deus por você, da sua condição de filho e filha de Deus. Será que é difícil entrar isso dentro da gente? Tá, a gente sabe que a fé é um exercício. Glória a Deus por isso, porque se não fosse um exercício de fé em fé, talvez a gente fosse mais sem vergonha do que o que a gente é hoje, né? A gente, tô salvo, então tá tudo beleza, nem preciso me esforçar. Deus perdoa. Não, eu tenho que andar conforme está escrito aqui. Eu tenho que aprender cada dia mais o que está escrito aqui para minha vida andar bem. Ou não? Glória a Deus por isso. Então, assim, eu preciso me esforçar. Preciso ser forte, preciso ser corajoso, porque cada vez que eu olho para a palavra de Deus, certamente eu vou ser confrontada nas minhas atitudes, nos meus pensamentos, nos meus sentimentos. Eu vou ser confrontado. E não adianta ficar magoado. Eu preciso mudar. Eu preciso me alinhar com esse Deus. Como diz nosso amigo Luiz hoje. E não adianta falar, eu não tenho oportunidade. Tem. Tem sim. Deus é bom para todos. Não é só para um ou para outro. Deus é bom para todos. Porque desde o princípio Ele é bom. A luz, quando Deus fala aqui, né? Haja luz. Ele diz: vocês estão entendendo o meu pensamento? O meu pensamento é luz. O meu pensamento não é trevas. O que eu tenho para vocês é só pensamentos de paz. Eu não tenho pensamentos de morte. Não tenho pensamentos maus. Eu só tenho coisas boas, porque tudo que Ele criou, tudo que Ele cria até nos dias de hoje, é bom. Porque Ele é bom. Essa é a essência dele. Não tem como não ser bom. Nós buscamos muitas vezes caminhos que não são bons. Por isso, produzimos frutos que não são bons, colhemos os frutos que não são bons e temos que comer aquele fruto amargo que não é bom. Porque queremos fazer a nossa vontade, do nosso jeito. E Deus fala do princípio ao fim da Bíblia. Não faça aquilo que você quer fazer. Faça aquilo que você precisa fazer. Apenas ser forte e corajoso, só. O resto deixa comigo. O resto eu vou fazer para você. Confia em mim. Confia. Eu vou fazer para você, entenda, né? Estudar é a sua parte. Eu vou te dar inteligência. Construir é a sua parte. Eu vou te dar o tijolo. Então, nós temos a nossa parte, sim, para fazer as coisas acontecerem na nossa vida. Sentado de braço cruzado? Ai, Deus, mas eu não estou entendendo o que é que o Senhor quer para mim. Eu tenho tudo de bom para você. Mas você precisa buscar.
O reino dos céus é ganho por esforço. Não é o que diz a palavra de Deus? O reino do céu não é quando eu chegar lá, depois que eu morrer. Não, começa aqui. Começa aqui. E eu preciso começar pela minha mente. Se nós somos imagem e semelhança de Deus, a luz de Deus está em nós. Essa luz criativa de Deus está na nossa mente. Está dentro de nós. Quanto mais nós que já somos separados para viver o melhor de Deus. Nós não somos separados para viver como um qualquer, mais um qualquer, que se rebela contra a palavra de Deus, que não aceita as instruções de Deus, que não aceita, né, a forma de enxergar a luz de Deus. Não. Nós somos a imagem dele. Essa luz está dentro de nós para vivermos coisas grandes e maravilhosas. Muitas vezes, né, quando a gente ouve lá aquela palavra de Jesus, né? Coisas maiores vocês farão em meu nome, nós pensamos somente em operação de milagre, né? Esticar a mão em cima da cabeça de alguém, expulsar demônio, curar. Isso são dons, dons de Deus. Não está em nós fazer isso, ser a cura de alguém. São dons. Fazer obras maiores que Jesus falou olha, agora vocês têm o conhecimento, agora vocês têm, né, o caminho para ter uma vida que realmente vale a pena. Diferente desse povo que até aqui, que até então andava em trevas. Porque Jesus é a luz do mundo, não é? Ele é a luz do mundo. E se a luz, vamos pensar, duplamente, Deus deixou a luz para nós. Primeiro lá na criação, haja luz. Depois em Cristo, seu Filho, Ele é a luz do mundo. Vem até nós novamente, para não haver dúvidas, para não haver pensamentos, né, sombrios. Será? Será que isso é verdade? Será mesmo que o céu existe? Será que eu posso? A palavra de Deus está escrito: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu estava pensando hoje, né? Falei, Senhor, como as pessoas precisam ler a Bíblia. Como precisa ler a Bíblia? Muito. Mas devorar a Bíblia. Para ver se lembra dessas promessas. Aí Deus me fez uma analogia bem interessante, bem engraçada até, que eu falei, ei, Senhor, você não tem jeito, né? Você tem um senso de humor que é absurdo. Deus falou assim para mim: quanto tempo você passa sem ouvir um palavrão? Ah, considerável, Deus, né? Às vezes dias sem ouvir um palavrão. Mas na hora que pisam no seu calinho, o palavrão vem na hora, né? Você não precisa de esforço para lembrar do palavrão.
Ah, se vocês se lembrassem das minhas promessas e da minha palavra, da mesma forma. Da mesma forma, e olha que, né, quando você pega para ler um capítulo da palavra de Deus, é muito mais do que se ouvir um palavrão, do que se lembrar de um palavrão. Mas o palavrão vem bem mais fácil na sua mente, né, do que a palavra de Deus. Deus fala para nós, transforma a sua mente, transforma. É um exercício, não é um estalo, não é varinha de condão, é exercício. Transformar a nossa mente para saber qual é a boa, doce e agradável vontade de Deus para nós é um exercício diário que a gente não pode esquecer de jeito nenhum. A gente precisa, né, mastigar ali todos os dias, assim como a fé. Assim como a fé é exercida todos os dias, nossos pensamentos que vão produzir vida também. E como é difícil a gente produzir vida. Né? O Senhor me traz a lembrança, né? Vamos chamar, né, dos segredos, eu não sei se é segredo, ou se ainda é segredo para alguém, né? Os segredos dos judeus, de ser um povo próspero na terra. Mas o judeu, desde pequeno, ele lança luz sobre a vida dos seus filhos. Vai ser um engenheiro, esse menino é inteligente, um pai excelente de família, um homem honrado. Lança luz sobre a vida da criança. Tá certo, diferente dos nossos pais, né, que cantavam aquelas musiquinhas fúnebres para a gente dormir. Eu dormia, acho que com aquele negócio na mente, né, não é possível. Ou coisa difícil de arrancar de dentro da mente, né? Mas a luz do Senhor quer trazer isso. Porque a luz do Senhor, ela traz conhecimento, ela traz sabedoria, ela traz alegria. A luz de Deus traz saúde para o nosso corpo. Não é o que diz a palavra de Deus? Se os teus olhos forem luz, todo o seu corpo será luz. Se todo o seu corpo será luz, ele vai ser uma luz enferma? Vocês já viram alguma fonte de energia doente? A não ser quando acaba a energia, né? Aí acabou, acabou. Mas, como eu disse esses dias atrás, alguém precisa pôr lenha no sol? Não, ninguém precisa pôr lenha no sol. É uma fonte de energia que não morre, autossustentável. Né? Tá na moda agora. O sol, bilhões e bilhões de anos, agora está na moda. Ele é autossustentável. Não precisa ficar alimentando o sol. E o que diz a palavra de Deus? Que Cristo é a luz de sol de 7 dias. Sabe quando a gente brinca aqui em Ribeirão, que tem um sol para cada um em Ribeirão? Glória a Deus que Cristo é 7 para cada um de nós, todos os dias. Se a gente se lembrar disso. Se a gente colocar a nossa confiança e a nossa esperança nisso. Nessas palavras de vida eterna. Porque quando ele falou aqui, ó, haja luz, ele já existia.
Ele não foi criado aqui. Ele que falou, haja luz. Não foi ele criado por uma luz que nem ele sabe de onde que veio. Foi ele, nosso Deus. É interessante, gente, vamos prestar atenção na palavra de Deus. Vamos prestar atenção? Egito, Babilônia, né, que é os persas, os sírios, aqueles povos todos lá, todos eles tinham um Deus Sol. Adoravam o Deus Sol. Por quê? Será que é o Sol, essa energia que precisamos todos para a plantação, para as estações do ano, etc, etc. E eles, né, acreditavam naquilo assim, ó, com força. Piamente acreditavam que o sol, a luz do sol, a energia do sol era poderosa. Nós temos a luz pura, fiel, verdadeira, energia pura. E duvidamos. Eles tinham que fazer um monte de ritual, sabe aquele negócio? Aquela cartilha assim, ó. Primeiro você tem que plantar, depois você tem que colher, depois você tem que trazer, depois você tem que pôr fogo, depois você tem que pegar a cinza, depois você tem que soprar no vento, para depois, para ver se chega no sol, para ver se Deus recebe lá em cima. Nós, Senhor Deus, obrigado pela tua luz sobre a minha vida. Pronto. Essa é a diferença, né? Será que essa é a diferença? Será que a gente só acredita naquilo que é mais difícil? Será que a gente precisa daquilo que é mais difícil para viver bem? Sem ritual não consigo viver? Mas Deus nos lembra. O ritual dele é isso aqui, ó. Anda de acordo com isso daqui. Vive de acordo com isso aqui. Pensa de acordo com isso aqui. Fala, age. Tudo de acordo com isso daqui. Se queres me agradar, se queres o meu favor, se queres viver aquilo que eu tenho de bom, porque ele continua bom e continua dando oportunidade para todo mundo. Precisamos tirar, né, a venda dos nossos olhos que nos faz permanecer nas trevas. Somos nós mesmos que colocamos a treva diante dos nossos olhos. Colocamos as vendas. O véu já foi rasgado. Nós já conhecemos a fonte da energia. Nós já conhecemos a fonte daquilo que é bom. Porque tudo que ele cria, tudo que ele criou, é bom. É bom. E ele coloca a ordem no nosso caos. Ele coloca. Ele é tão bom, que quando ele percebe que a gente não está conseguindo
usar desses meios da inteligência que Ele nos deu, que é uma parte dele. Ele vem e nos mostra o que nós devemos fazer. Ele, sabe aquele segunda oportunidade? Sabe a segunda oportunidade? Ele fala conosco, nos dá, Ele mostra. Quase que Ele, joga a gente em cima da segunda oportunidade. Então vamos aproveitar essa luz de Deus sobre as nossas vidas. Deixar de olhar para as trevas, olhar para a luz criativa, a luz que abençoa, a luz que forma todas as coisas. A luz, se nós entendermos que essa luz, ela é como você disse, uma carne só. A luz de Deus é uma só com a sua palavra. E a palavra que sai da nossa boca, ela se realiza. Então vamos usar a nossa boca para abençoar, não só os outros, mas a nós mesmos. Parar de murmurar, parar de desacreditar na nossa capacidade, desacreditar que Deus é conosco. E vamos, formar um caminho através da palavra que sai da nossa boca. Já agradecendo a Deus por tudo que Ele fará através de nós. Amém? Glória a Deus. Senhor, obrigado, Deus, pela Tua palavra, pela Tua alegria. Sabemos, Deus, que a luz do Senhor é o farol que nos guia, que nos leva, Pai, na direção certa, em segurança. E podemos, então, assim, descansar no Senhor, sabendo que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam o Senhor e andam segundo os Teus decretos. Senhor, nos ajuda, Deus, ainda naquilo que temos deficiência, Pai, ou dificuldade. Mas nos faz, Senhor Jesus, novas criaturas. E nos faz, Senhor, reconhecer a luz do Senhor em nós. E viver, ó Deus, todas essas bênçãos maravilhosas do Senhor para a nossa vida. Confiando que assim o Senhor já fez e continuará fazendo. Muito obrigado, Senhor. Nos leva em paz, em segurança, Senhor, para os nossos lares. Nos dá uma noite de paz, uma noite de descanso. Nós agradecemos ao Senhor, em nome de Jesus. Que a graça e a paz do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo estejam perpetuamente em nosso meio. Nós dizemos? Amém. Amém.